Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everton Rocha, sou jornalista, estou ambiental, tenho aí pós-graduação em educação ambiental e atualmente eu sou graduando em psicologia. Me deram a missão de hoje estar aqui com vocês para dar início a esse novo curso do projeto CAED contra as drogas. Esse é o curso 1, vão ter outros dois cursos, são cursos voltados para a formação de profissionais para atuação na área da dependência química, e nesse primeiro curso nós vamos direcionar justamente para a formação de coordenadores de casas de acolhimento e comunidades terapêuticas. Nós vamos, no decorrer do curso, ter diversos módulos que vão abordar aí diversas temáticas, desde a história das comunidades terapêuticas no mundo e no Brasil, passando pela história das drogas, marcos legais, vamos ver temas relacionados à saúde mental, reforma psiquiátrica e tantos outros temas que serão aqui trazidos para vocês de forma bem simples, de forma bem didática e de forma, acima de tudo, leve. Serão vários professores, cada um vai tratar aí de temas específicos. Essa parte da contação da história, das comunidades terapêuticas, acabou ficando comigo e eu vou seguir com vocês aí no decorrer dessa trajetória. E para hoje, nós temos aí o nosso módulo 1 e nesse módulo 1 nós vamos abordar a história das comunidades terapêuticas. Uma história que remonta aí dos meados do século passado, por volta de 1958, 1960, quando os primeiros ensaios em relação às comunidades terapêuticas surgiram. Na década de 50, uma das primeiras comunidades, se não a primeira comunidade terapêutica a ter assim essa nomenclatura e ter essa estrutura funcional foi a Synanon, uma instituição terapêutica que foi fundada nos Estados Unidos. A Synanon ela foi fundada em 1958 ali no estado da Califórnia por Charles Dedrick. Então o Charles ele era dependente químico, ele era alcoólatra, participava das reuniões do Alcoólicos Anônimos e ele percebeu que existia um certo preconceito em relação às outras pessoas que eram dependentes de heroína, de cocaína, de maconha e etc. Então existia uma estigmatização e existia um certo preconceito em receber essas pessoas nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Então Charles ele decidiu fundar a sua própria organização, na época, a Synanon, que ficou conhecida mundialmente na época, tanto pela iniciativa que teve em abordar a temática e trabalhar essa questão do tratamento terapêutico em comunidade, como também ficou conhecida por ter sido considerado um dos maiores escândalos de um culto religioso, espiritualista, que já se registrou nas Américas. E aí a gente vai, aos poucos, a gente vai entender o que foi que aconteceu. Então, como eu falei no início, a Synanon ela era justamente voltada para o tratamento dessas pessoas que faziam uso de drogas, de substâncias psicoativas mais pesadas, como no caso da heroína. E o Charles ele acabou que provocou a criação da instituição e ele começou a agregar pessoas nesse formato de comunidade terapêutica e ali iniciou uma série de tratamento que tinha, a princípio, como base terapêutica a ajuda mútua, que era justamente voltado para o apoio mútuo, para possibilitar, assim, uma mudança de estilo de vida daquelas pessoas que estavam ali buscando suporte, buscando ajuda para se livrar da dependência química. E foi a partir daí que começaram
começaram a surgir outros modelos que a gente vai falar aqui de um ou dois, só para fins de contextualização histórica. No Brasil, no Brasil, as comunidades, pode ser que existam aí comunidades que a gente não tem um registro histórico para poder trazer aqui para vocês. Mas a gente está seguindo aqui a linha do que há disponível em literaturas, em estudos que foram feitos e levantamentos, tá? Então, longe de mim as polêmicas, a gente está aqui para trazer fatos, fatos registrados. O que não está registrado a gente não tem como resgatar. Então, no Brasil, mais ou menos ali por volta da década, início da década de 70, as drogas estavam num processo de crescimento dentro do Brasil. Então, a gente estava vivendo aí um momento, pode-se dizer, até pandêmico, né? Um momento em que as drogas estavam em larga expansão no mundo. Então, isso acabou chegando ao Brasil e todo aquele movimento do tráfico de drogas da América Latina, principalmente América do Sul, das drogas migrando ali para os Estados Unidos através dos cartéis. Então, a droga começou a ser muito consumida no Brasil, o que fez com que algumas pessoas de bom coração tivessem aí, percebessem aí essa necessidade da construção de movimentos, a construção de ambientes que fossem adequados para o acolhimento e o tratamento dessas pessoas de forma, vamos dizer assim, comunitária. Então, nós temos, dentro dos marcos, né, marcos históricos das comunidades terapêuticas, nós temos um marco que é importante a gente destacar, a princípio, que é, em 1983, a fundação da Fazenda Esperança, na cidade de Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo. Essa instituição ela foi fundada pelo Frei Hans, né, que era justamente vamos dizer assim, na época ele foi um dos grandes motivadores do desenvolvimento aí da expansão, podemos dizer, das comunidades terapêuticas e inclusive ele se tornou um exemplo, né, emblemático aí dessa fase inicial, não só ele como a própria Fazenda Esperança, inclusive tendo recebido aí o reconhecimento papal em um determinado momento com a visita do Papa Bento XVI, né? Então, ao longo do tempo, as CTs elas foram evoluindo justamente em resposta às mudanças que vinham acontecendo, tanto na disponibilidade de drogas em quantidade e em variedade, como também buscando aí se adaptar às mudanças que vinham acontecendo nas políticas públicas. E as comunidades terapêuticas elas precisaram seguir esse caminho que juntou uma série de outras comunidades, aí chegando atualmente a ter federação, ter confederação. Foi esse processo de organização que possibilitou a criação de políticas públicas e o reconhecimento das comunidades terapêuticas como parte desse processo de atenção aos usuários de drogas, tá? Então, a gente precisa entender essa trajetória, esse percurso histórico que as comunidades terapêuticas caminharam, justamente para que a gente possa, através desse conhecimento, abordar as temáticas e poder identificar os conceitos históricos, os erros que foram cometidos no passado, para que a gente não volte a cometer nos tempos atuais, preparando assim os nossos coordenadores de casas por todo o Brasil a atuarem de forma em alinhamento, de modo que todo mundo esteja ali na mesma página dentro desse princípio do contexto histórico e do trabalho com as comunidades terapêuticas. Então, essa trajetória é sim fundamental para que você, coordenador, coordenadora de casa de acolhimento, de comunidade terapêutica, você possa ter aí os tijolinhos que serão construídos nas práticas de vocês do dia a dia.
Então, assim, a gente precisa, dentro do processo histórico, principalmente quando se fala de algo tão delicado como as comunidades terapêuticas lá na sua origem, então a gente precisa ter uma mente aberta, a gente precisa ter um olhar mais clínico e a gente precisa ter a capacidade de uma análise crítica das práticas do passado em relação às práticas atuais. Quando a gente conhece essas origens, a evolução das comunidades terapêuticas e a gente tem esse olhar crítico, a gente consegue perceber padrões de erros que devem ser banidos do processo de trabalho com as comunidades terapêuticas e a gente também começa a perceber padrões de acerto que devem ser continuados, que devem ser melhorados, que fazem parte do processo de busca pela recuperação, pela reinserção social, pelo bem-estar daquela pessoa, daquela alma, daquela vida ali que está trabalhando com a gente, que nós estamos à disposição dela dentro da comunidade terapêutica. É muito importante também, dentro desse conceito de comunidade terapêutica, porque a gente tem sempre que se pautar na ciência, a gente tem que se pautar nas evidências, no que é real, no que foi testado, no que foi comprovado. Então, é muito importante que a gente valorize e que a gente respeite as mais variadas, as mais diversificadas abordagens de tratamento. As comunidades terapêuticas hoje elas têm profissionais da área de psicologia. E esses profissionais eles são capacitados para trabalhar com pessoas de forma humanizada, de forma atenciosa, com a prática de uma escutativa. E cada um deles vai ter ali a sua área de abordagem, quer seja ela TCC, quer seja ela Gestalt. A escolha da metodologia, da abordagem que vai ser trabalhada com aquele grupo ou com aquele indivíduo, normalmente ela vai ser muito direcionada pela formação profissional, pela especialização que aquele profissional da psicologia decidiu enveredar. Então, essa diversidade, ela faz parte de uma construção prática e que seja flexível para atender os mais variados públicos. Buscar essa formação na área de coordenador, coordenadora em comunidade terapêutica, visa o quê? Visa fortalecer as próprias comunidades terapêuticas, tendo em vista que hoje nós temos uma grande quantidade de instituições que estão, assim, vamos dizer, à deriva, sem profissionais qualificados, tanto no seu corpo de voluntários como no seu corpo técnico contratado. Então é preciso que esses profissionais eles sejam capacitados, é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, né, justamente para a gente se capacitar juntos essa busca por esse conhecimento, essa aquisição de conhecimento, ela vai ser revertida justamente em resultados teóricos e práticos para o fortalecimento das comunidades terapêuticas, para que a forma com que a sociedade e o poder público enxerga as comunidades terapêuticas mude para um olhar mais cuidadoso, um olhar de respeito, um olhar de entendimento da importância que as comunidades terapêuticas e que as casas de acolhimento elas têm para a sociedade, tanto do ponto de vista da saúde pública, né, porque engloba aí trabalhos com questões de saúde mental, do ponto de vista da segurança pública, porque você está tirando pessoas da rua que estavam em condições, muitas vezes até da prática de crimes, você está acolhendo essas pessoas, as comunidades estão tratando essas pessoas e devolvendo pessoas diferentes para a sociedade, pessoas produtivas, pessoas motivadas, pais de família, filhos, maridos, então, do ponto de vista da segurança pública e do próprio ponto de vista social e econômico, porque você vai estar inserindo na sociedade um cidadão produtivo novamente, um cidadão comprometido com o bem-estar da sua comunidade. Então você veja a amplitude, a dimensão que as comunidades terapêuticas e as casas de acolhimento elas conseguem abarcar.
E é essa visão que a gente tem que ter a habilidade de mostrar para as pessoas, de mostrar para a sociedade, quer seja numa palestra numa escola, num conselho comunitário, numa reunião de pais e mestres, numa audiência pública, ter um discurso alinhado, tanto do contexto do passado como do presente, e também ter a sua ideia, a sua ideologia para um movimento fortalecido, unificado das comunidades terapêuticas em benefício do acolhido, em benefício da sociedade. E quando a gente busca esses conhecimentos, quando a gente está a par de tudo que está acontecendo, a gente acaba contribuindo para a construção de novas políticas públicas na área da droga. Novas políticas públicas sobre drogas. Quando a gente vai lá participar de uma audiência pública e a gente tem proposições para poder fazer, quando a gente tem ideias para externalizar, quando a gente tem um plano a ser apresentado, quer seja em conferências nacionais, em reuniões locais, né, em conselhos, a gente tem essa capacidade de defender, mas defender de forma com argumentos, defender com evidências, defender com o expertise de forma objetiva. Então, agora, isso tudo só vem com conhecimento. Então, vamos continuar. Então, neste módulo, a gente vai justamente dar continuidade a esse trabalho, né, de entendimento do que são e como surgiram as comunidades terapêuticas. Então, a forma de acolhimento, como eu disse para vocês, essa forma de, não de acolhimento, mas essa forma de atuação em comunidade, ela surgiu justamente ali com a Synanon, né? Isso eu estou falando já em tempos mais presentes. Mas o que é que acontece? Em 1946, 47, quando a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao seu final, o que é que houve? Muitos daqueles combatentes de guerra, eles voltaram para suas casas traumatizados, com sérios problemas de distúrbios de sono. Muitos deles chegaram dependentes de álcool, de maconha e de morfina, do próprio ópio. Então, eles usavam muita droga no campo de batalha. E essas pessoas, elas voltaram para suas casas com todos esses transtornos, com todas essas dores, e não se sabia o que fazer, né, com essas pessoas. As pessoas estavam em situação muito adoecida. Foi então que um psiquiatra, ele é sul-africano, mas foi naturalizado britânico. Então, esse psiquiatra, o nome dele é Maxwell Jones, ele, em 1953, ele escreveu um livro chamado A Comunidade Terapêutica. E esse livro, A Comunidade Terapêutica, foi o pontapé inicial para a criação de um projeto de tratamento coletivo, de ajuda mútua, lá no Reino Unido. Então, foi o primeiro modelo de uma comunidade terapêutica nos tempos modernos. Isso, falo nos tempos modernos, gente, porque assim, pode ser que até na época de Cristo tenha tido comunidade terapêutica. Pode ser que lá nos idos dos tempos de Moisés possa ter tido uma reunião com um cunho comunitário voltado para tratar algum transtornos por uso de substância psicoativa, né? Não sei, mas pode ter sido. Por isso que eu estou falando dos tempos modernos, estou falando de 1950 para cá, né? Então, foi uma nova abordagem que justamente teve como objetivo tratar as neuroses de guerra, né? Assim como está bem descrito, foi o objetivo de Maxwell Jones, foi tratar justamente esses traumas de guerras, e ele trouxe justamente uma forma, como é que eu posso dizer, uma forma menos rígida de tratar essas neuroses,
que é bem diferente das formas tradicionais da época, que era confinamento, camisa de força, eletrochoque e etc. Então, Maxwell Jones ele viu que havia uma necessidade de um tratamento diferenciado, de um tratamento mais humanizado, que trouxesse qualidade de vida através de uma melhor saúde dessas pessoas que vieram, né, da guerra tão traumatizadas. E ele buscava justamente essa abordagem, né? Uma abordagem mais sutil, uma abordagem mais leve, uma abordagem inclusive social, né? Quando ele descreve que o processo de mudança ele inicia na pessoa, mas que ele atinge sim, ele resulta sim numa interação interpessoal com todos os outros que o cercam, tá? Então, conforme eu falei anteriormente, em 1953, o Maxwell Jones ele propôs justamente essa revolução psiquiátrica, né, que foi o trabalho com as comunidades terapêuticas, e ele fez uma proposta que se diferenciava em muito dos hospitais psiquiátricos que já existiam naquela época, né? Tanto que a gente falou aqui que ele buscou abolir aquelas práticas tão rígidas, aquelas práticas tão desumanas, que eram eletrochoques, essas coisas que a gente vai ver lá na frente. Vocês vão ter um módulo específico sobre reforma psiquiátrica, voltada para o Brasil, mas que eu acredito que o professor é tão bom que ele vai trazer aí uma amplitude global para tratar desse tema. Então vieram aí as influências a partir do Maxwell Jones, a gente acabou tendo o trabalho sendo expandido para outros lugares do mundo e começamos justamente da influência americana, quando nós tivemos a primeira comunidade terapêutica, como eu falei, que foi a Synanon. A Synanon, Synanon Foundation, que ela foi justamente fundada ali na Califórnia por Charles Dedrick, ou seja, 5 anos após Maxwell Jones montar a primeira no Reino Unido. Então, o Charles ele percebeu essa necessidade para tratar as pessoas dependentes de heroína, que não deixavam de ser também ex-combatentes de guerra, tá? Porque vamos lembrar que nessa mesma época a guerra foi mundial, então nós tivemos traumatizados, nós tivemos problemas relacionados às neuroses em todo o globo. Então você percebe que o desenvolvimento das comunidades terapêuticas elas seguiram ali uma linha de tempo muito curta entre um local e outro. O Charles ele acabou criando a Synanon, e depois se tornou uma polêmica. Existiam regras, né? O modelo de trabalho da Synanon não era um modelo, a princípio, de ajuda mútua, mas que era muito pautado em sessões que eram chamadas sessões de revelação da verdade, né? O que é que essas sessões de revelação da verdade faziam? Elas consistiam no afrontamento entre as pessoas que faziam parte daquela comunidade, dos dependentes, o confrontamento, né, o confronto entre elas, onde eles se acusavam, eles se xingavam, eles falavam tudo o que eles queriam. Chocante, uma coisa bem chocante. Inclusive, eu indico para vocês, existe uma série chamada Synanon, do tratamento da cura ao culto, alguma coisa desse tipo, o culto da cura, alguma coisa assim, que é muito interessante, está disponível em um desses streams aí, e assistam, vale muito a pena, é uma série que conta desde a origem até os momentos finais do que aconteceu lá, inclusive, então, vamos contar, depois eu digo essa outra história. Então, o que é que acontece? A Synanon, ela tinha esse modelo de confronto, as pessoas discutiam, xingavam, humilhavam, existia um processo de humilhação que era muito, muito, muito chocante, mas existia uma regra. Aquele confronto verbal, psicológico, ele não poderia passar para um confronto físico. Era a única regra que tinha, não poderia existir agressão. Além da regra de não consumir a droga lá dentro, né? Apesar das pessoas fumarem, a gente vê isso muito bem
explicitado nos vídeos da época, né, que estão lá no documentário. O documentário é muito bom, gente, assiste. Então, existiam essas regras. Só que o Charles Dedrick, o que é que acontece? Com o passar do tempo, ele começou, a Synanon começou a se tornar uma instituição de referência nos Estados Unidos e recebia doações em dinheiro, doações em bens materiais, doações em serviços, e a instituição começou a crescer de forma assim muito grande, começou a se expandir por todos os Estados Unidos, e muito dinheiro começou a circular dentro da Synanon, e isso acabou subindo aí a cabeça do Charles, que se sentiu um pequeno imperador. Ele começou a se sentir um imperador de um pequeno império que ele conseguia controlar, manipular de forma fácil. E aí começou a desvirtuar o processo da Synanon. A Synanon começou a entrar ali num declínio de credibilidade, de confiabilidade. Começaram a surgir denúncias de abuso sexual, começaram a surgir denúncias de agressões físicas, de perseguição a pessoas que saíram da instituição, até que chegou um momento que o Charles estava controlando a vida das pessoas, usando e abusando da mão de obra das pessoas. Muitas vezes interferindo nos relacionamentos, ele dizia quem ia casar e quem ia se separar, por exemplo. E, por fim, chegou aquele momento em que a regra do não agressão, ele resolveu tirar, e as pessoas começaram a se violentar fisicamente, e aquilo se transformou em um culto religioso, porque as pessoas mais próximas do Charles, eles acabaram entrando naquele processo terrível que é a bajulação, e ele era bajulado por essas pessoas o tempo todo, que diziam que ele era maravilhoso, que ele era ótimo, e ele acabou, para essas pessoas, se tornando um deus. Foi aí que a Synanon saiu de um processo que iniciou como uma ideia de uma comunidade terapêutica, e a Synanon ingressou aí para esse modelo de um culto espiritualista que acabou se tornando o maior escândalo de um culto nos Estados Unidos. E a história continuou, inclusive foi lançado um livro que é o Crazy Therapies, né, que é justamente terapias loucas, e esse livro ele fala justamente, questiona, né, quem são eles, né, o que eles fazem, que foi justamente relacionado a Synanon, o que é que acontecia lá dentro. Então é um livro investigativo. Eu estou deixando esse livro aqui na plataforma para quem tiver curiosidade de ler. O livro está em inglês, mas dá para desenrolar, dá para entender aí mais ou menos o contexto da coisa, né? Então esse livro ele traz justamente a definição assim de que a Synanon é um processo pseudoterapêutico, né? Pseudo, a gente sabe que é um prefixo para falso. Então, é um pseudo-tratamento. Por quê? Porque não tem embasamento em evidência, né? Não tem base científica. É por isso que hoje existem psicólogos dentro das comunidades terapêuticas e das casas de acolhimento. Porque o psicólogo é o profissional que leva para dentro da comunidade terapêutica o embasamento científico, os métodos testados e aprovados, né? A experienciação que foi feita anteriormente. Então, o modelo, né, científico é levado através dos psicólogos para dentro das comunidades terapêuticas. Lembra lá no início da aula que a gente falou no respeito à diversidade de abordagens. Então, o psicólogo ele abre esse caminho aí dentro das comunidades terapêuticas para tratamentos que fujam justamente dessa estigmatização da pseudoterapia. Então, vamos deixar para trás agora a Synanon e seus processos loucos lá de trabalho com Charles Dedrick, e a gente vai entrar para um outro modelo. Um modelo que inicialmente teve a ideia através da Synanon, trouxe um pouco da Synanon, mas trouxe também um pouco do Maxwell Jones. Então, esse modelo acabou um pouco que juntando
as duas ideias, as duas metodologias, vamos dizer assim, de abordar a temática e trabalhar com o dependente químico, que foi justamente a Daytop Village. Gente, deixar a coisa aqui bem clara. No Brasil, hoje, existe uma clínica particular para tratamento de dependente químico chamada Daytop. Eu não estou falando em relação a ela, tá? Para ficar bem claro. Às vezes as pessoas têm problema de interpretação até da fala. Então, para que não se diga, Everton falou dessa clínica. Não, gente, eu não falei dessa clínica. Eu estou falando aqui de história, estou falando aqui de coisas do passado, tá? Então, assim, surge então a Daytop em Nova Jersey e em Nova York, né, tanto no estado quanto na cidade. Na cidade de Nova York e no estado de Nova Jersey. Então, surge então a Daytop, lá nos Estados Unidos. Ela, originalmente, o que era a Daytop? A Daytop ela foi fundada por um católico, o Monsenhor William O'Brien. Então, o O'Brien ele resolveu criar uma instituição que iria trabalhar dependentes químicos que estivessem em situação de cumprimento de pena. Ou seja, era um projeto voltado para a comunidade carcerária dos Estados Unidos naquela época. Mas antes de continuar com essa história, eu vou chamar aqui um intervalo. É o tempo que a gente toma uma aguinha, vai no banheiro e volta já.